Oi, pessoal! Semana de lua minguante, a lua passa por Sagitário, Capricórnio e Aquário. Eu sou Marcos Reinaldo, astrólogo, e quero passar um pouco para você esse movimento dos astros e ver como a gente consegue aproveitar melhor no nosso dia a dia. E se você quer saber como tira mais proveito de tudo isso, entre em contato comigo para a gente fazer a leitura do seu mapa astral. Ali a gente consegue ver em que área da vida acontece essa movimentação e como você consegue aproveitar mais ainda toda essa movimentação. E claro, não deixe de curtir, comentar, compartilhar, ajuda bastante o meu trabalho e faz a astrologia chegar a mais pessoas que gostam desse assunto também. Segunda-feira é de autocuidado, é aquele momento da gente dar uma olhada ali para o nosso interior, ver o que a gente está precisando, as necessidades que a gente precisa alcançar, principalmente o que busca o nosso prazer, a nossa satisfação, que busca algo que traga um conforto para a gente e principalmente dar uma olhadinha lá se a gente não está sendo muito sério, muito seco, muito sisudo em alguns pontos, e a gente precisa de um toque de um lado mais lúdico, um lado mais criativo. Então, uma segunda-feira muito para a gente fazer essa autoanálise, para a gente parar um pouquinho, pensar na gente, ver se a gente não está sendo muito rígido, muito duro, que pode ser uma tendência da segunda-feira, a gente perceber que as coisas não são tão leves, tão divertidas, é aquela coisa, aquela segunda-feira mais sisuda. Então vamos ter esse cuidado ali de dar uma olhadinha para nós, ver o que a gente às vezes está sendo um pouco rígido demais com a gente ou demais com os outros. Tudo isso porque no comecinho do dia, a Lua no signo de Escorpião tem sim uma ótima conversa com Vênus no signo de Peixes, mas Vênus não fica confortável no signo de Escorpião. Por isso que é aquele momento de o que a gente está precisando ali de dar uma leveza a mais, de ter um olhar mais carinhoso, de trazer um lado mais lúdico para tudo isso. Durante o dia, a Lua chega à sua fase minguante, que é a fase que pede para a gente dar uma olhada para o nosso interior, é para a gente minguar as coisas que não prestam mais para a gente, que estão fazendo peso. E ainda durante o dia, a Lua no signo de Escorpião não tem uma boa conversa com Saturno no signo de Aquário. Aqui sim, esse momento rígido, esse momento que pode até acontecer de embate, disputa de opiniões, só que lá no finalzinho do dia, 11 da noite, a Lua chega ao signo de Sagitário. Aí sim começa a trazer mais animação, mais diversão, traz um olhar mais animado para o dia, e aí a gente vai para terça-feira com um pouquinho mais de empolgação. Terça-feira é empolgada, mas aqui um pouco de atenção com a nossa comunicação durante o dia. A gente vai estar com muita animação, com muita disposição, muita vontade para fazer as coisas, apesar da fase da Lua ser minguante, que pede um olhar mais interior, não tem tanta velocidade assim, parece que a gente tem aquele comichão de que quer fazer, quer mostrar, quer dar uma iniciativa a alguma coisa. Então, e principalmente cuidado com a nossa comunicação, a gente pode falar demais, às vezes falar sem pensar, prometer coisas que a gente não vai conseguir cumprir. Então, cuidado com essa empolgação de terça-feira, principalmente para não prometer coisas exageradas, coisas que a gente não consegue alcançar e nem abraçar ali com os nossos braços. Então, um pouquinho de atenção com isso. Tudo isso porque a Lua no signo de Sagitário tem uma boa conversa com Mercúrio no signo de Aquário. Então, aquele momento de pensamentos, de conhecimento, de falar o que a gente pensa. Só que Mercúrio, quando vê o signo de Sagitário, ele não se sente tão confortável. Aí sim a gente pode acabar falando demais, ou então falar algo que a gente não entende tão bem e tenta colocar para fora ali só para dizer que sabe alguma coisa. E também durante o dia, essa Lua no signo de Sagitário tem uma ótima conversa com Júpiter no signo de Áries. E Júpiter também é dono do signo de Sagitário, então ele se sente super confortável, ele quer se mostrar, ele está animado, ele traz otimismo, muita vontade para fazer, e como Júpiter é o maior planeta do sistema solar, ele traz esse exagero, essa expansão, que é o que a gente tem que tomar cuidado durante o dia. Então, bastante atenção com os exageros e só falar o que a gente realmente tem certeza. Quarta-feira para a gente sonhar, colocar a imaginação em ação e ver até onde a gente consegue ir. O céu aqui não é o limite, a gente tem sim esse momento de fantasiar, de criar, muita coisa principalmente de artes, coisas lúdicas, coisas que realmente precisam da nossa criatividade, estão bastante em alta aqui nessa quinta-feira. Então vamos aproveitar para criar, até mesmo para fantasiar. Às vezes a gente está muito fechado, meio sem ideia, vamos aproveitar esse dia para realmente não colocar limite nos nossos sonhos. Aí depois sim, durante o dia, conforme ele vai passando, existem aspectos que vão pedir assim, para a gente colocar mais o pé no chão, ver o que realmente é real, o que se dá para fazer, mas vamos aproveitar assim para sonhar, para fantasiar. Aqui principalmente para as pessoas que estão ali procurando o amor, que estão mais românticas, só um pouquinho de cuidado ali para não acreditar demais, ficar imaginando o príncipe encantado aparecer, que às vezes ele está ali jogando um charme a mais e exagerando um pouquinho no encanto para poder conquistar. Mas todo esse dia ele tem muita movimentação. Já na madrugada de quarta para quinta-feira, a Lua no signo de Sagitário não tem um desafio com Marte no signo de Gêmeos.
Aqui é aquele momento que a gente pode ficar bastante agitado, mas como é de madrugada, provavelmente traz aquela dificuldade para dormir, mas a gente não sente tanto isso durante o dia. E na parte da manhã, Vênus se encontra com Netuno no signo de Peixes, aqui sim traz todo esse lado do sonho, da fantasia, do buscar ser criativo, e aqui só um pouquinho de cuidado que às vezes com excesso de encanto que as pessoas querem nos envolver. Mas para o final do dia, a Lua no signo de Sagitário não tem uma boa conversa com Vênus no signo de Peixes, aqui é aquele momento da gente dar uma certa olhada ali, o tanto que a gente sonhou, que a gente precisa diminuir um pouco essas expectativas que a gente está criando. E a Lua no signo de Sagitário tem uma boa conversa com o Sol no signo de Aquário. Aqui é aquele momento da gente traçar estratégias, metas, ver o que é possível alcançar para a gente conseguir conquistar o que a gente quer. E para encerrar o dia, a Lua no signo de Sagitário tem uma boa conversa com Saturno no signo de Aquário. Também Saturno sempre pede para a gente colocar os pés no chão, ver o que é real, o que é possível. Saturno fala sempre muito sobre bases, estruturas, fala sobre aquilo que a gente já tem ali para a gente conseguir construir em cima. Quinta-feira séria, a gente perde um pouco esse lado emocional e fantasioso que a gente veio da quarta-feira, e aqui a gente tem muito mais um olhar prático e objetivo das coisas que a gente tem para alcançar. E aqui principalmente um pouquinho de cuidado, já que traz uma seriedade muito pesada durante essa quinta-feira, a gente não desanimar, não perder o otimismo, não perder a fé, porque pode sim bater, né? A gente corre tanto nessa batalha ali de querer, de conseguir, de conquistar, que às vezes pode bater um certo desânimo. Então, mas não pense muito mais no lado o que a gente precisa fazer, qual o próximo passo que a gente tem que dar, que estratégia a gente tem que correr atrás. Às vezes a gente tem os nossos sonhos, mas a gente não tem traçado aquela meta, não a meta, não traçado como chegar nessa meta, né? Eu primeiro preciso fazer isso, depois fazer aquilo, para a gente conseguir alcançar o que a gente deseja. E também um pouco de cuidado durante o dia, se a gente for bater de frente com pessoas que têm mais poder do que a gente. A gente pode perceber durante o dia pessoas ali que têm um excesso de poder, um pouco mais poderosas assim, até mesmo batendo cabeça, com uma certa discussão, com um certo eu sei mais que você. Então um pouquinho de cuidado também para a gente não entrar nesse embate ali, principalmente se a gente sabe que a pessoa com quem a gente vai discutir, ela tem uma hierarquia maior que a gente pode acabar saindo perdendo nessa história. Então só um pouquinho de atenção com isso, para o dia seguir ali com a gente traçando nossas metas, né? Com a gente um pouquinho mais ali com o olhar para o papel do que se divertindo na quinta-feira. Tudo isso porque a Lua chega ao signo de Capricórnio, que é um momento onde ela tira um pouquinho o lado emocional de lado, fica muito mais nas metas, nos objetivos que a gente precisa alcançar. Tem um encontro de Sol com Saturno no signo de Aquário. Aqui sim é esse momento bem pesado, bem da gente pensar nas nossas metas, pensar no que a gente tem que fazer, pensar nos nossos próximos passos, no que a gente tem que fazer. Aquário também fala muito da questão de conhecimento, do aprendizado que a gente tem que ter para a gente conquistar o que a gente quer. E depois a Lua, no signo de Capricórnio, não tem uma boa conversa com o Júpiter no signo de Áries. Aqui é aquele momento desse Júpiter que está muito animado, muito disposto, essa Lua com uma conversa não é gostosa, aí que acaba perdendo um pouco o pique, fica um pouco mais desanimado, perde um pouquinho a esperança das coisas que vão acontecer. Mas vamos ter calma, gente. É só uma fase, no próximo dia, já tá chegando o carnaval também, a gente volta com esse ânimo aí. Sexta-feira de imprevistos. A Lua só vai ter uma próxima conversa com um astro da astrologia tradicional só lá pelas 11 da noite. Então a gente está desde a noite de quinta-feira sem a Lua conversar com ninguém. Isso pode trazer muitos imprevistos, coisas inesperadas que podem acontecer. Então a gente pode ter essa sexta-feira com bastante atenção para a gente não começar nada novo, não planejar coisas que a gente, não fazer coisas que a gente nunca fez na vida, que a gente não sabe ali como faz, para onde corre, se dá algum imprevisto, para onde a gente vai. Então, além desses imprevistos, é um dia para a gente seguir a rotina, para a gente já fazer o que já está conhecido, que ali a gente acaba não se perdendo, a gente sabe para onde ir se alguma coisa der errado. Então, um pouquinho de atenção ali com esse como a gente diz, né, a Lua está fora de curso, então a gente pode acabar ficando meio perdido durante o dia. E a próxima conversa que a Lua vai ter é a Lua no signo de Capricórnio, tem uma boa conversa com Vênus no signo de Peixes. Aqui é aquele momento do final de sexta-feira para a gente traçar metas, planejar coisas que a gente quer alcançar lá na frente, já que a Lua no signo de Capricórnio fala muito sobre isso, o que a gente quer alcançar lá no alto, né? Então a gente tira um pouquinho o lado emocional, a gente fica um pouquinho mais sério durante esse dia. E também a gente tem que lembrar que é uma sexta-feira que precede o carnaval. Sei que muita gente está na rua, está se divertindo, está querendo curtir, mas a gente pode perceber isso do pessoal um pouquinho mais com o pé atrás, o pessoal um pouquinho mais, acho que deve ser o primeiro carnaval que muita gente está curtindo depois da pandemia, então pode ter ainda aquela jeitinho de querer se entrosar, de querer curtir, de querer aproveitar o dia,
mas sempre com o pé um pouco atrás ali, sempre com um pouquinho de receio para se realmente se entregar e se jogar aí para esse carnaval que a gente tem que aproveitar, tem que curtir. A gente passou por um período de bem chato ali, né, dessa pandemia. Então a gente tem que aproveitar todos esses momentos de curtição que a gente pode se divertir, que a gente pode aproveitar para realmente se jogar. Então vamos sim, a gente vai ter essa cautela que a Lua no signo de Capricórnio pede, mas essa Vênus no signo de Peixes ela quer curtir, mesmo a conversa ela é boa, então a gente tem ali achar as oportunidades para a gente aproveitar bem essa sexta-feira à noite. Sábado de carnaval e é um bom dia para a gente inovar, a gente está falante, a gente quer discutir, a gente quer conversar, a gente quer mostrar novas ideias, a gente está disposto a conhecer o novo, a conhecer coisas diferentes. Então é um sábado que a gente realmente, o que a gente teve na sexta para ficar na rotina, é um sábado para sair da rotina, para curtir, para aproveitar, para se divertir. Então vamos ter esse olhar muito de procurar coisas novas, coisas diferentes, coisas que a gente ainda não aproveitou e a gente pode ter esse momentinho de aproveitar. E lá pro finalzinho do dia a gente abre o coração e tem um lado mais empático, mais gentil, mais simpático com as pessoas, a gente tem uma compaixão melhor e para um final de carnaval é um final, realmente, é um sábado de muita diversão, é um final de noite que a gente quer curtir, a gente quer se sentir bem, a gente quer estar perto de pessoas bem divertidas. Tudo isso porque Mercúrio no signo de Aquário tem uma boa conversa com Júpiter no signo de Áries, esse que dá o nosso ar falante, a gente quer discutir, quer conversar, quer mostrar novas ideias, isso acontece na madrugada, então como é um carnaval, então tem muita gente aí na rua curtindo, se divertindo, pessoas ali se confraternizando, então vamos aproveitar para ter boas conversas, novas ideias, aprender um pouquinho mais com o outro, que essa conversa vai ser muito boa para isso. E ainda na madrugada a Lua chega ao signo de Aquário, que traz essa parte do conhecimento, do aprendizado, de buscar o novo, e ela passa o dia ali sem conversar com ninguém, e lá pelas 6 da tarde ela tem uma boa conversa com Júpiter no signo de Áries, ainda traz essa empolgação, essa vontade de curtir, de se divertir, de querer aproveitar o dia, e lá pelas 8 da noite o Sol chega ao signo de Peixes, o signo da compaixão, da simpatia, da empatia, do pensar no outro, do estar disposto a ajudar. E no carnaval, então, nossa senhora, aquele coração aberto para receber todo mundo. Cuidado que piranha também é peixe. Então, se quem quiser aproveitar bem esse carnaval, se joga, porque a gente está assim, com esse coração mais aberto, mais receptivo, mais entrosado com as pessoas. Então é um final de sábado ali para a gente aproveitar e se divertir bastante. E para a turma de peixe que começa esse novo ciclo, parabéns para você. Então, quem conhece o seu mapa astral e vê a casa onde o signo de peixes cuida, pode prestar bastante atenção que o Sol passando por ali chama bastante atenção para esses assuntos. Então dá uma olhadinha lá, porque você vai ver que esse assunto ele vai ficar em alta aí durante esse período do Sol no signo de Peixes. Domingo de transformação e não dá pra gente não falar do carnaval, né? A gente ainda tá aproveitando esse dia, então um pouquinho de cuidado durante o dia que a gente pode ter um excesso de agitação, às vezes a gente pode ficar um pouco estabanado, a gente não pode prestar muita atenção nas coisas que a gente está fazendo, pelo excesso de querer fazer, de querer correr atrás. Então é bem animado, é bem divertido, mas só um pouquinho de atenção ali pra gente não se esbarrar tanto nos outros, pra gente não causar uma confusão por um certo exagero, então um pouquinho de atenção com isso. E também durante o dia tem essa transformação sim, que é um momento em que Vênus tem uma boa conversa com Plutão no signo de Capricórnio, Plutão sempre fala sobre o renascimento, o ressurgimento, e Vênus no signo de Peixes, que ela tá bem confortável lá, tá falando sobre ser criativo, sobre pensar diferente, pensar no novo. Então, já que é um domingo de carnaval e a gente tá ali com bastante gente, a gente tem essa facilidade de conversar com bastante pessoas, até mesmo quem não gosta de carnaval e tá um pouquinho mais quietinho dentro de casa, a gente pode perceber essa vontade de querer trazer algo novo, até mesmo de querer cortar algumas relações, cortar coisas que não servem mais pra gente. A gente pode ficar muito claro durante esse domingo que ou essa coisa não funciona mais, ou a gente precisa de mudar a maneira de fazer alguma coisa para conquistar algo, ou até mesmo como o Plutão sempre fala sobre o começar algo novo, terminar um ciclo que a gente está precisando de encerrar para começar algo que nos traga mais prazer e satisfação, principalmente porque Vênus gosta desse assunto, né? A gente buscar o nosso conforto, buscar o nosso prazer, e estando no signo de Peixe, ela traz isso com muita criatividade. Então, vamos transformar aí o nosso dia a dia, o nosso passo a passo. A gente tem aí, para quem pode curtir um feriado, ainda alguns dias para poder se planejar, se organizar, para aí sim começar ali, como o ano, todo mundo diz que só começa depois do carnaval, colocar aí todo o gás, toda a energia para a gente conquistar as coisas que a gente quer. E esse foi o resumo da semana, espero que você tenha gostado, aproveite bem no seu dia a dia todas essas informações. Se você quer saber como tirar mais proveito de tudo isso, entre em contato comigo para a gente fazer a leitura do seu mapa astral. Então aproveite bem essa semana, não esqueça de curtir, comentar, compartilhar, porque ajuda bastante o meu trabalho. Aproveite bem a semana, curtam bastante o carnaval, um forte abraço e até mais. Tchau, tchau!